Boa tarde. Hoje no programa Caminhos da Educação, vamos discutir um pouco sobre hiperatividade, que é um transtorno de atenção. No estúdio temos a presença da repórter Joyce Warren e do psicólogo que estuda mestrado com foco em hiperatividade, Luiz Felipe Andrade. Boa tarde. Luiz Felipe Andrade. Ok, Luiz Felipe, por que você escolheu estudar hiperatividade? Eu escolhi estudar hiperatividade porque na instituição pública em que eu atuo, no CAPS Infantil, como você falou, em Camaragibe, começou a chegar uma demanda muito grande, principalmente da parte das escolas, de crianças que se movimentavam muito em sala de aula, se levantavam muito da cadeira, não prestavam atenção, irritavam os colegas, perturbavam a aula. Então, comecei a me interessar e a ter que estudar sobre esse tema para poder atender essas crianças na instituição e no consultório também, cada vez mais chegando pessoas, principalmente crianças, encaminhadas pela escola também com esse tipo de problemática. Professor, qual é a causa desse transtorno? Ela vem da gestação? Veja, esse tema é um tema controvertido. Portanto, cada vez que a gente fala hiperatividade, a gente está, de alguma maneira, objetivando e trazendo uma naturalidade para essa questão, para esse problema, que talvez seja discutível. Quer dizer, não se sabe identificar ao certo quais seriam as causas da hiperatividade. Mas, dentre elas, a gente poderia pensar não na gestação propriamente, mas eu fico mais tentado, pela escuta que eu tenho dos pais dessas crianças, a pensar que ela tem a ver com a situação da família e a maneira como essa educação ela é feita, já que até o tema é educação. Então, como é que acontece essa educação das crianças? Não educação no sentido simplesmente escolar, em que a criança... conteudista, não de conteúdos escolares, mas essa educação mais primária de inserção da criança no mundo, de interesse e de atenção da criança com relação às normas sociais, ao convívio social. Então, eu estou tentado a pensar que é mais ou menos por aí. Mas como é diagnosticado que a criança é hiperativa? Porque muitas crianças são agitadas, né? Mas qual é o diferencial para ela ser hiperativa? Exato. Existem manuais diagnósticos que estão centrados basicamente em 3 eixos. Isso é uma coisa médica, né? E que, consequentemente, está no Código Internacional das Doenças e no diagnóstico estatístico americano também. Então, a gente tem 3 eixos. A gente teria o eixo da atenção, a gente teria o eixo da hiperatividade, quer dizer, dos movimentos em si, e a gente teria o eixo que ele chama da impulsividade. Então, através desses 3 eixos, existem itens em que o médico observa a criança e identifica que essa criança pode ser hiperativa ou não. No entanto, mesmo tendo esse diagnóstico, existem pesquisas, e essas pesquisas são muito controvertidas, em que você mudando de examinador, às vezes um examinador pode dizer que aquela criança é hiperativa ou não. Como sempre, uma dificuldade que eu acredito que existe em outras patologias também, como a depressão e como outras que levam a dificuldade diagnóstica. Então, é um diagnóstico controvertido. Eu acredito que as pesquisas indicam isso. Muitas crianças que seriam apenas agitadas ou vamos dizer, indisciplinadas, elas são colocadas como hiperativas, não é? Outras que, de fato... O que eu queria salientar é isso, é que é um diagnóstico controvertido e é difícil. Eu, como psicólogo, eu não me sinto à vontade assim, de estar chamando uma criança de hiperativa. É aí onde está, talvez, um pouco a confusão. Como é que ele vai pesquisar a hiperatividade, no entanto, mas justamente porque, para mim, a hiperatividade ela é uma questão e ela é um problema que não é só da criança, ela é uma questão ampla. E essa era a minha dúvida. Só as crianças podem ser hiperativas ou os adultos também apresentam quadros hiperativos? Os médicos tendem a aplicar também esses critérios diagnósticos a alguns adultos. No entanto, com relação aos adultos, a gente observa uma diferença, uma certa diferença com relação às crianças. Mas, por exemplo,
há indícios de que os adultos que têm muito problema no trânsito, enfim, com sinal de trânsito e sendo multados várias vezes. Estresse, né? Toda essa situação, né, é apontada como fazendo parte de adultos hiperativos. De modo que o diagnóstico, pela imprecisão e também por ser tão controvertido, acaba sendo aplicado a um universo muito maior de pessoas do que talvez a gente pudesse fazer se tivesse mais cuidado, sabe? Uhum. E assim, é indicado algum medicamento para a hiperatividade? Sim. Naturais? Não, na verdade, o medicamento mais utilizado para as pessoas ditas hiperativas é um medicamento chamado metilfenidato, conhecido como Ritalina, e esse medicamento tem gerado muita discussão também, porque existem pesquisas que indicam, por exemplo, que ao chegar à adolescência, alguns adolescentes que vinham tomando e fazendo uso da Ritalina durante a infância e a pré-adolescência, eles têm uma tendência maior ao abuso de substâncias, a se envolver com o álcool e outras drogas, já porque foi um organismo habituado a um psicoestimulante, porque na verdade a Ritalina é um psicoestimulante, estimula o sistema nervoso central. Então, há pesquisas que indicam isso, dessa utilização da medicação. Normalmente é essa medicação utilizada. Doutor, é verdade que alguns alimentos eles estimulam a criança hiperativa a ficar um pouco mais agressiva, um pouco mais, se movimentar um pouco mais, ou é mito? Ouça, de fato, há muitas pesquisas acontecendo, eu não saberia te dizer assim detalhadamente sobre cada uma delas, mas com relação à dieta, a questão das refeições, eu acredito que a alimentação ela tem uma influência sobre todos nós, né? Cada um de nós quando come mais açúcar, quando come isso e come aquilo, mas eu não acredito que seja alguma coisa determinante, as pesquisas não indicam isso. Eu acho que o que algumas pesquisas têm indicado é que as crianças elas seriam hiperativas e, sobretudo, no comportamento opositor e transgressor, que é isso que perturba mais as escolas, isso estaria ligado também a uma deficiência das figuras de autoridade, do pai, da mãe, né? Essas relações, como elas são em casa, e em que contexto a criança nasceu e foi criada, para ser bem objetivo. Acredito que isso tem um peso muito grande e é o que eu tenho escutado, tanto no serviço público como no consultório também. Luiz Felipe, como você é estudante de mestrado, né, que com foco em hiperatividade, eu queria saber, assim, e os nossos telespectadores também, sobre a posição da escola. Como a escola deve lidar com as crianças hiperativas? Ela deve ter um tratamento especial com elas? Como deve ser esse processo? Quando as escolas nos procuram pedindo ajuda, de fato, algumas crianças, elas não podem contar somente com o ambiente escolar. Elas precisam contar também com a ajuda de profissional, de uma instituição, como é o CAPS que eu trabalho, né? Mas para os professores, de um modo geral, e as pessoas que trabalham com essas crianças na escola, eu tento dizer que gostaria de propor que elas não ficassem somente presas ao chavão da falta de limites, de que essa criança não recebeu limites do pai, ou que essa criança não recebeu limites da mãe, e, portanto, a escola, as instituições teriam que dar esse limite, castigando essa criança, ou simplesmente tentar fazer com que essa criança fique imóvel, dizendo coisas à criança do tipo, vê se você para, não faça isso. Quer dizer, todas essas frases, elas se repetem, no entanto, a gente não vê nenhuma modificação na criança a partir dessas frases. Então, o que eu proporia é que a gente pudesse cada vez mais se reunir, as pessoas da escola, os professores, conversar sobre esses alunos e tentar ser o mais criativo possível no que propõe para essa criança, nas palavras que dirigem essa criança. Por exemplo, eu me recordo de uma criança, essa situação poderia ser também em escola, né? Porque é a minha experiência na instituição. Então, eu me lembro de uma criança que ela entrou dentro da cozinha do ambiente lá que a gente tinha, né? Que a gente tem no CAPS.
E ela entrou e ela mexeu no micro-ondas, colocou um saco plástico, ligou, ia causando um incêndio. Daqui a pouco ela foi mexer em outra coisa. Sempre querendo chamar a atenção dos adultos e sempre assim, dessa forma, né? E até numa supervisão com uma pessoa que nos dá supervisão no CAPS, ela disse, Felipe, o que você pode fazer é estar do lado dessa criança e dizer assim, você não vai ficar sozinho porque você não pode ainda ficar só. Eu vou ficar aqui junto de você. E não tá só simplesmente, não faça, porque quando você diz não faça e não faça isso, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, você de alguma maneira, perceba, o gesto dela de mexer no micro-ondas, fazer isso e aquilo outro, contém uma transgressão, mas contém também, simultaneamente, uma curiosidade. Quando você diz não, você está dizendo não a essa transgressão, mas você também está dizendo não à curiosidade. Então a gente tem que estar sempre sendo criativo para a nossa palavra ela chegar para a criança como uma interdição, mas uma interdição criativa. Eu vou ficar explicando, né? Não porque isso vale fazer mal de alguma forma. Ou né? insistindo nessas formas, mas dizer a ele, por exemplo, eu vou ficar aqui junto de você porque você não pode ainda ficar só. Quando eu digo não posso, eu posso estar passando para ele a mensagem criativamente de que para que ele possa ficar só e ele ter mais liberdade, ele tem que mostrar também uma certa concordância com o meio e com as regras. Então eu estou dizendo a ele de uma forma mais criativa e mais inovadora. Por exemplo, quando a gente está na mesa de refeição com as crianças na instituição. Então eles comem com a pressa a comida, tá entendendo? Essas ditas imperativas, né? Eles engolem a comida numa pressa tão grande, que a gente ao invés de estar dando regra constantemente, dizendo, olha, mastiga melhor essa comida, não é assim que se come, que feio, tá o tempo todo dizendo isso, tentar ser mais inventivo. Então uma vez uma colega propôs o seguinte, olha, a comida não vai correr do prato, vocês não precisam, essa coisa que é banal, que às vezes a gente diz em casa, mas por quê? Porque eu não estou querendo dizer com isso, sabe, Joelle, que essas falas, elas, naquele momento, elas vão ter um efeito e a criança, pronto, deixou de ser agitada e deixou, não. Mas a gente tentando ser criativo, a gente está construindo, vamos dizer assim, uma relação com a criança e com os outros que estão ouvindo essa fala, possibilitando a criança mudar de posição. Educando a criança tanto para a comunidade escolar quanto para a sociedade de um modo geral, não é isso? Exato. Então pronto, muito obrigada Luísa, obrigada Joyce. E o nosso programa fica por aqui. Boa tarde. Boa tarde.